Muito obrigado, muito obrigado. Respondendo uma pergunta que eu fazia para mim mesmo: por que que eu não prospero? Também não adianta saber por que que não prospera, tem que saber como prosperar. Então são dois assuntos: por que você não prospera e convite à prosperidade. Lembrando que prosperar, aqui no sentido que nós desenvolvemos os vídeos, não é enriquecer no sentido de só acumular riqueza. Não há problema nenhum em enriquecer, mas o objetivo prosperar é ser feliz. O quanto de dinheiro que cada um precisa é problema de cada um. O vídeo também é homenagem a 56 anos da revista Ascendedor. A revista Ascendedor foi a primeira revista publicada pela Seiichi Noe aqui no Brasil, em português. Julho de 1965, hoje julho de 2021, portanto já fazem 56 anos. Foi graças a esse trabalho empreendedor dos jovens da época que foi possível publicar a primeira revista em português. Antes, os jovens já tinham lançado de forma extraoficial essa revista chamada Sete Faróis. Depois foi publicada a revista Ascendedor, que é a revista oficialmente reconhecida como publicação da Seiichi Noe do Brasil. Qual é o caminho da prosperidade? Por que que você não prospera? O caminho da prosperidade é compreender, reconhecer que a prosperidade já é minha. Você nasceu para ser feliz. É o primeiro passo mais importante. E para isso é preciso mudar a forma de pensar. É incorreto pensar que Deus nos salvará movido por preces ou meditações. A oração e a meditação nada mais são que uma afinação mental, um setup, uma preparação, uma forma de sintonizar com a vibração espiritual da salvação de Deus para sermos orientados por Ele. Deus é impessoal, não pode ter fisiologismo. Imagina Deus tiver que atender todas as mães que pedem para os seus filhos passarem no vestibular. Ele vai ter que escolher uma e vai ter que deixar outra de lado. Portanto, Deus não comete esse tipo de injustiças. O que você tem que fazer é você sintonizar, afinar a tua mente, preparar a sua mente, setup é preparar a sua mente, é como preparar uma máquina, setup de uma máquina é preparar para a máquina produzir aquela peça. Nós temos que preparar a nossa mente para sintonizar com a vibração espiritual de Deus, receber a orientação e a partir daí vem a parte humana. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Deus não fabrica carro, Deus não fabrica apartamento, Deus não fabrica computador, Deus não fabrica dinheiro. O que Deus nos dá é a ideia e eu preciso transformar ideia em riqueza. O homem vive em dois mundos. O mundo da primeira criação, que o Dr. Massar chamou de mundo do Disso, que é o mundo da primeira criação, o céu, o reino de Deus. Lá vivemos como filho de Deus, somos filho de Deus. O mundo da primeira criação não é o mundo físico, é o mundo da ideia, onde está o princípio da vida. A partir desse princípio da vida, semente, é que surgem todas as coisas. É lá que está a semente originária da semente física daqui. Se existe semente do milho, do arroz, do feijão, do trigo, alguém criou
a semente origem dela. E a partir dessa semente origem surgiu a semente física, que uma vez plantada ela se multiplica. E é assim que se manifesta a prosperidade. Aqui vivemos no mundo físico, que é o mundo da segunda criação, terra. Céu, o mundo da criação, terra, o mundo das formas. Por isso que o Dr. Massartani chamou de mundo fenomênico. Vivemos nesse mundo, no mundo das formas, rodeado de acontecimentos, criado pela mente humana. O mundo da segunda criação é mundo criado pela mente humana, por isso que chamamos de mundo da projeção da mente também. Todas as formas, tudo aquilo que tem forma nesse mundo são criadas duas vezes. Isso, a primeira vez que eu li isso foi no livro do Stephen Covey. Foi o best-seller clássico da época. Os 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Na época eu entendi de forma errada, né? Como tudo é criado duas vezes, tem a criação mental que precede a criação física, até isso bem fácil de entender, e pensava que para manifestar a prosperidade bastava pensar rico, né? Que se você pensar como rico, você ia ser rico. Não é só isso, é importante pensar como rico, mas não basta você pensar, tem que ter outras coisas. É isso que eu entendi e onde encontrei a resposta para a pergunta: por que eu não prosperava? E o que eu tinha que fazer para prosperar? O mundo o Dr. Masaru Taniguchi chama o mundo fenomênico, tanto o mundo da criação mental engloba as duas coisas, o mundo da criação mental e mundo da criação fenomênica, fatos, acontecimentos, formas. Os dois mundos são mundos fenomênicos. Inclusive, foge um pouco do assunto, mas o mundo espiritual também é mundo fenomênico. A mente é o canal de ligação entre o mundo da primeira criação e segunda criação. Portanto, a mente é fundamental. Quando diz mente, estamos falando sobre kokoro. A mente não é mente cerebral. Essa é a dificuldade que eu tinha. Eu achava que bastava pensar. Não é só pensar. É preciso pensar, é preciso sentir, né? É preciso vir lá do fundo da alma. Kokoro quer dizer mente cerebral, é mente que pensa, mente que sente, no sentido de ser alma, espírito também, vida. É a vida que comanda o nosso cérebro, é isso que tem que entender. O kokoro, a mente, é o intermediário entre dois mundos. A mente, o kokoro, engloba a mente consciente, mente subconsciente e a vida que comanda a mente cerebral. No subconsciente está gravado todo o histórico da nossa vida. Então, para você manifestar alguma coisa, é preciso considerar não só o momento atual, o pensamento atual consciente, mas aquilo que está dentro do seu subconsciente, como karma, como crença, como aquilo que você acredita, está lá dentro. É isso que move. E quem comanda tudo isso é a vida. Quem comanda a mente, o cérebro, o pensamento? É a vida. Não adianta eu querer pensar, quero isso. É a vida que tem que comandar isso. O que impede que a vida comande a nossa mente? É essas duas perguntas que você tem que entender. Quando você compreender, quando eu compreendi essas duas coisas, eu consegui entender por que eu não prosperava e o que eu tinha que fazer
para manifestar a prosperidade. Vamos à primeira parte. Por que você não prospera? Não adianta ficar assim, né? Eu era assim, ó céu, ó vida, ó azar, ó sorte. E levava essa vida. Por que não prospera? Enquanto não reconhecemos que nosso disso é filho de Deus, ou seja, nós temos vida de Deus dentro de nós, a nossa ilusão desenha imagem de diversas situações infelizes e essas infelicidades, dificuldades desenhadas na mente concretizam nossa vida e por isso não manifesta a prosperidade. É a ilusão que cria a coisa. Ilusão que é? Ilusão é o histórico da nossa vida. Tanto vida presente como vida anterior. Tudo aquilo que nós fizemos nesse mundo e tudo aquilo que nós sentimos, aquilo que nós guardamos, que é o que está dentro do nosso subconsciente. Por que você não prospera? Por causa da ilusão, que é o karma negativo, crença errada, desenha infelicidade. Todas as coisas antes de manifestar no mundo físico tem a criação mental. É como se fosse um filme. Esse filme, antes de ser projetado, é elaborado pela ilusão. A ilusão constituída de karma negativo e crença errada desenha o filme da infelicidade. E isso se manifesta aqui, por isso que não manifestamos a prosperidade, ou seja, a felicidade. O nosso destino ela é composto de 3 partes, uma parte de karma, que é 50%, e outra parte, que é da nossa mente, e a proteção espiritual dos nossos antepassados, ou seja, a nossa relação com a nossa vida, a nossa consciência, a vida é que faz ter essa proteção. Por isso que é muito importante. Enquanto você não comandar conscientemente, você vai ser comandado pelo teu passado, teu pensamento do passado. Ela cria a infelicidade. Para prosperar, então aí está o convite à prosperidade. A nossa mente, o karma positivo, a crença correta desenha o filme da felicidade. A nossa ilusão, karma negativo, crença errada desenha o filme da infelicidade. O que temos que fazer para sermos prósperos? Aprendermos a desenhar o filme da felicidade. Quem que cria o filme da felicidade é a mente, mas não é a mente consciente, é o kokoro. Já falamos isso sobre a questão do kokoro, o que significa kokoro no vídeo anterior, e também para entender na íntegra, porque nesse vídeo não há como falar de forma aprofundada, é preciso assistir. Existe a ciência para prosperar. Tem um vídeo com esse título, Ciência para Prosperar. O processo de criação da prosperidade e da felicidade é o mesmo da infelicidade. Tem o karma, só que é o karma positivo. E a mente consciente, quando você cria karma positivo através de bons pensamentos e atitudes corretas, você cria karma positivo e isso desenha filme da felicidade, ajudado pela força da vida, ou seja, o kokoro tem um papel fundamental. A base fundamental, o alicerce fundamental para sermos felizes e prósperos nesta vida é reconhecer a verdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não basta conhecer, você tem que reconhecer. Reconhecer é aceitar. É preciso transformar isso em fé, na convicção
A base fundamental para ser feliz e próspero é ter a convicção de que eu sou filho de Deus. A vida de Deus vive dentro de mim e que Deus vive dentro de mim. Essa é a alicerce, a base fundamental para sermos prósperos. A chave da vida feliz é saber utilizar de forma equilibrada as 3 forças da vida ou as 3 leis da vida. Foi do vídeo anterior. Isso é fundamental, você saber utilizar as 3 forças ou as 3 leis da vida. Lei espiritual, lei mental, lei física, que se manifesta como força espiritual, como força mental e força física. Não se deve inclinar somente uma destas 3 forças, indiferente a outras 2 leis. É muito comum o pessoal falar, eu conto com a minha proteção espiritual, ou eu tenho força mental. Mas se você não souber utilizar as leis físicas, você não consegue fazer nada nesse mundo. Existe lei física, existe lei material, lei química, lei hidráulica, lei econômica. Você não adianta querer, com poder da mente ou proteção ou força espiritual, querer mudar a lei econômica, a lei da oferta e procura. Não adianta querer ganhar dinheiro na bolsa de valores ou no fundo de investimento, querendo usar força espiritual e força mental. Existe leis econômicas, né? Existe interesse de outras pessoas. Você não pode ignorar isso. Eu vejo muito as pessoas ficar falando, eu vou conseguir através da minha força mental. Força mental, atitude, tudo isso, proteção espiritual, tudo isso é muito importante, mas você tem que saber utilizar as leis da física, leis materiais nesse mundo para poder manifestar alguma coisa concreta no mundo das formas. Portanto, o segredo da prosperidade, como prosperar, é fazer manifestar a força da vida. Isso está no prefácio do livro, do primeiro livro do Dr. Masaru Taniguchi. No prefácio está escrito: quando a força da vida se manifestar na sua plenitude, na sua totalidade, manifesta-se a prosperidade individual, prosperidade profissional, prosperidade no lar e prosperidade na sociedade. Ou seja, manifesta o paraíso. Prosperidade quer dizer felicidade. Manifesta a felicidade na sua vida pessoal, felicidade no lar e felicidade no mundo, na sociedade e na comunidade. Não há como você ser feliz se seu redor todas as pessoas forem infelizes. Para você manifestar a prosperidade, você tem que exteriorizar sua capacidade plena, que é exteriorizar as 3 forças: a força física, a força mental e a força da vida. E isso se traduz como uma atitude vencedora. Atitude vencedora. A atitude faz a altitude. Mas a questão, toda vez que eu via os palestras, livro de autoajuda, né, via isso. Atitude faz a altitude. Parecia que atitude era um fortificante vendido na farmácia, não ensinava como ter atitude vencedora. Para você manifestar atitude vencedora, você tem que saber manifestar a tua capacidade plena, composta de força física, força mental, força da vida, ou seja, saber utilizar as leis físicas, saber utilizar as leis mentais e saber utilizar as forças, a força interior que vem de dentro de você, que é a força da vida. Convite à prosperidade, seja o dono do seu destino, comande sua vida, seu destino com o kokoro, com a mente. Melhore o seu destino, aumente a sua capacidade, ou
cure da doença como resultado da compreensão conquistada por você, pela própria pessoa, de que a vida que se aloja em meu interior é a vida de Deus. Deus habita no meu interior. É um processo lento, não tem fórmula mágica da prosperidade. Eu sei que vai ficar frustrado eu dizer isso, mas não existe forma. Se você for atrás dessa forma, vai cair no conto do vigarista. Tipo do curso assim, me engana que eu gosto. Você no fundo sabe que vai ser enganado e cai no conto. A única forma de você prosperar é no longo prazo. Qual é o prazo? Se é longo realmente ou curto, depende muito mais do teu histórico e da tua vontade consciente de comandar a sua vida, ajudado pelo Deus que habita dentro de você. Não é tua força mental individual que vai conseguir, são 3 forças. Força mental, a força física e a força da vida. Mais importante é você contar com a força da vida. Quando a força da vida se manifesta na plenitude total, manifesta a saúde, manifesta a prosperidade pessoal, prosperidade no lar, prosperidade na sociedade, e em todos os lugares, em todos os negócios, em todas as suas atividades, você vai ser bem-sucedido. Isto é ser próspero. O convite à prosperidade está feito. Leia. É preciso ler porque você tem que mudar aquilo que está gravado no seu subconsciente. Você tem que mudar aquilo que está gravado. Ao mesmo tempo, você tem que criar karmas positivos, pensamentos positivos dentro de você. E isso é que gradativamente vai mudando. Você começa a desenhar o filme da prosperidade, quando a totalidade do filme que você está desenhando, a maioria for filme da felicidade, muda o panorama. Enquanto estiver só projetando o filme da infelicidade, você não vai manifestar prosperidade. Quando começa a mudar, você vai sentir isso na sua vida. De um determinado momento começa a mudar e a partir daí não é aquelas felicidades que vem e passa e depois já vem a infelicidade. Passa a ser uma sucessão, porque teu filme mental mudou. É o filme mental da felicidade. Então passa a ser uma prosperidade de longo prazo. Muito obrigado, muito obrigado.